easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje para falar de todos esses jogões aí do Divisional Round, o segundo final de semana dos playoffs da NFL, o José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel, e com você? Tranquilo também. O Zé vai me ajudar a destrinchar todos esses jogos aí. E para falar a gente vai começar falando dos jogos de domingo e na segunda parte o Vitor dos Santos vai se juntar a gente para falar daí dos jogos do sábado. Mas vamos começar, não vamos enrolar muito não. Vamos começar logo falando do primeiro jogo desse domingo, a vitória do Carolina Panthers por 31-24 contra o Seattle Seahawks. Dois jogos de tempos bem distintos, o Carolina Panthers com um atropelo, né? Eu até cheguei a brincar lá no Twitter, perguntei se tinham anotado a placa. 31-0 no intervalo, uma das maiores vantagens aí na história dos playoffs no intervalo. Mas o Seattle Seahawks mostrou que é o time que tem um coração do campeão, né? O time que foi aos últimos 2 Super Bowls, conseguiu voltar ali, se conseguisse recuperar o onside kick, teria a oportunidade de tentar empatar o jogo. Zé, qual foi a sua primeira impressão, assim, a primeira impressão que você teve desse jogo? Não, o jogo foi um começo ali que foi totalmente surpreendente, porque se olha com menos de 5 minutos de jogo, o Carolina Panthers abre um 14-0 e totalmente inesperado. Você esperava um jogo em que as duas defesas fossem ser dominantes, e o que você acabou vendo foi um Panthers massacrando o Seahawks ali no começo. Eu lembro que eu estava ali no final do primeiro tempo, já comecei a pesquisar qual tinha sido a maior derrota numa história nos playoffs, tanto que a gente postou até a estatística lá depois, a derrota do Miami Dolphins pro Jacksonville Jaguars, porque você viu o final do primeiro tempo, você esperava que pudesse sair com 38-0 pro Carolina Panthers, que seria a maior vantagem da história da NFL num jogo de playoffs. Realmente tinha tudo para ser um grande massacre do Carolina Panthers. E a gente pensa muito nos Panthers e nos Seahawks como um time de defesas fortes, mas os dois times terminaram aí, se eu não me engano, no top 5 de ataque. O Carolina Panthers eu tenho certeza que terminou, que foi o melhor ataque da NFL em jardas. É inacreditável esse ataque aí, que sem o Kelvin Benjamin, sem muitas peças de nome no grupo de recebedores, ter conseguido isso, mas é verdade. E o Cam Newton teve um primeiro tempo espetacular. O jogo corrido do Carolina Panthers teve um primeiro tempo espetacular. Logo de cara, o Jonathan Stewart, na primeira jogada do jogo, conseguiu uma corrida longa para 59 jardas, e no primeiro tempo ele correu muito bem com a bola. E o que chamou muita atenção também, principalmente no primeiro quarto, a linha defensiva do Carolina Panthers dominando completamente a linha ofensiva do Seattle Seahawks. E a situação prometia piorar ainda mais, né? Porque o Russell Okung chegou a deixar o jogo ali lesionado. Mas é por isso que conta muito essa experiência, né? É muito difícil a gente avaliar objetivamente o que faz a diferença, né, e tudo mais. Mas a experiência de um time tão experimentado quanto o Seattle Seahawks, você vê que a comissão técnica soube fazer os ajustes no segundo tempo. E no segundo tempo você olha ali o placar, o Seattle Seahawks teve 24 pontos e o Carolina Panthers não teve nenhum ponto, né? A gente viu a defesa do Seahawks muito bem. A gente até em situação, acho que a principal dificuldade, a gente tinha até falado no último podcast, que ia ser marcar o Greg Olsen, e os números dele são bons, mas não são espetaculares. 77 jardas, 6 recepções e um touchdown. Só que ele apareceu, até no segundo tempo ele continuou aparecendo em algumas situações ali para dar a primeira descida. Mas em geral o Seahawks teve um segundo tempo muito bom. O Russell Wilson teve um segundo tempo muito bom. Ele teve 2 interceptações no primeiro tempo e nenhum touchdown. E no segundo tempo ele teve 3 passes para touchdown e nenhuma interceptação. Tirou aquelas jogadas que a gente está acostumado a ver ele tirar da cartola, né, fugindo de sacks ali, a jogada que tinha tudo para dar errado. O Seattle Seahawks, acho que a torcida, até pela reação da torcida do Seahawks nos nossos comentários, até que aplaudiu o esforço do time, né? Porque acho que largou muito mal e fez o possível para tentar recuperar essa vantagem, que acho que se tivesse conseguido seria uma das maiores viradas da história da NFL, se não fosse de repente a maior aí. Mas eu acho que valeu pela luta pelo lado do Seahawks, né? Sim, com certeza. Se eu não me engano, eu cheguei a ver isso, teria sido a maior virada da história dos playoffs da
NFC. Na AFC, se eu não me engano, já existiu um 38-3 que Não, foi do virado. Buffalo Mas, Bills, né? Aquele famoso. sim, seria uma virada assim espetacular. E você falou dos times, o Seattle Seahawks foi a quarta equipe que mais pontuou em média por jogo com 26,4 e terceiro melhor ataque corrido. O Carolina Panthers, a equipe que mais pontuou, segundo melhor ataque corrido. Então você percebe que, por mais que que a liga tenha cada vez mais o passe como principal forma de ataque das equipes, você vê que o jogo corrido ainda é importante, ainda mais nos playoffs, porque o que decidiu essa partida para o Carolina Panthers no começo foi que o jogo corrido se encaixou muito bem e aí ficou muito difícil parar depois disso. Eu acho que é até um jogo difícil da gente fazer alguma análise muito objetiva, porque é um jogo completamente atípico, né? Porque se você separasse esse jogo em dois tempos distintos, como foi, num primeiro tempo o Carolina Panthers atropelou o Seahawks, e no segundo tempo o Seahawks atropelou os Panthers, né? Não tem como fazer muita análise objetiva quanto a isso, não tem muita lógica, mas realmente o jogo corrido dos Panthers é um dos mais sofisticados da NFL, acho que é o mais sofisticado da NFL, porque ele tem muitas nuances, né? Você tem o Jonathan Stewart, que é um running back, que não é aquele running back que tem aquela quinta marcha, mas é um cara que movendo ali, conseguindo first downs, é espetacular. Você tem o Mike Tolbert, que é o fullback que mais corre com a bola na NFL, e você tem o Cam Newton correndo com a bola, apesar dele não ter corrido tão bem com a bola nesse domingo, mas você tem os options, tem o triple option, tem o zone read, então é um ataque terrestre muito difícil de ser parado, e a linha ofensiva que na última temporada foi um dos pontos fracos da equipe, se tornou um dos pontos fortes, né? A gente até o pessoal fala muito do Michael Orr, mas ele teve um bom ano, mas realmente é um time aí bem complicado de se parar. O Seahawks aí fez o melhor que pôde, principalmente no segundo tempo. E até a gente tava conversando antes da gente entrar no ar, né, Zé? O Marshawn Lynch, você olha os números dele, 6 para 20 jardas. E até teve algumas corridas ali que ele se esforçou bastante para conseguir as jardas extras, o que a gente espera do Marshawn Lynch. Mas de repente teria sido melhor ter contado com o Christian Michael, né, que não registrou nenhuma corrida. Eu acho que é um running back que veio 2 partidas boas. E esse desempenho do Marshawn Lynch, somado ao salário dele, que é relativamente alto para a posição, a gente pode ter visto aí o último jogo do Beast Mode com o Seahawks, né? Sim, e é meio triste você pensar isso por pensar em toda a história que ele criou com o Seattle Seahawks, mas é muito difícil ele voltar porque o salário dele é muito pesado pro Seattle Seahawks, que tem que renovar com jogadores de defesa. O Ken Chancellor, ele tá para receber aquele contrato faz um tempo, e eu acho que agora vão dar, porque o Michael Bennett, a defesa é o carro-chefe desse time do Seattle Seahawks, então a gente pode ver o Marshawn Lynch indo embora, a equipe ou draftando um jogador novo numa rodada mais tardia, que o Seattle Seahawks é muito bom fazendo isso, ou encontrando um cara que não foi draftado, como foi o próprio caso do Thomas Rawls. E é duro você imaginar como vai ser Seattle Seahawks sem o Marshawn Lynch a longo prazo, porque a gente já teve uma experiência, a gente já teve um gosto de como esse Seattle Seahawks funciona sem o Lynch esse ano, e ainda mais com o desenvolvimento do Russell Wilson, eu acho que é muito difícil o Marshawn Lynch continuar no Seattle Seahawks. E você tem o Christian Michael, ele foi draftado, se eu não me engano, no segundo round de 2013, e nunca ele era um running back muito talentoso saindo de Texas A&M, mas nunca conseguiu se firmar. Ele saiu, agora voltou muito bem, né? Acho que essa saída, passagem por outros times fez bem pra ele, ele voltou com bons números. Você tem o Thomas Rawls também, como o Zé falou, que mostrou ser muito talentoso. Então você tem esses dois running backs mais jovens, mais baratos e que produziram melhor que o Lynch nessa temporada. Então acho que a gente tem tudo aí para ter visto a última vez do Marshawn Lynch com o Seattle Seahawks, mas eu espero que, assim, eu acredito que o outro time vai dar uma oportunidade para ele, vai acreditar, porque ele é um jogador que tem ainda mercado, e pode ser que tenha sido só um ano ruim mesmo, né, porque ele teve algumas lesões. Pode ser que no ano que vem, na próxima temporada, ele mais saudável consiga voltar a produzir bem, mas a gente sabe que o running back, quando atinge essa idade aí, e
já dos 30 anos e já começa a ter algumas lesões. E às vezes é difícil você sair desse círculo vicioso, né? Você não produz bem porque tá machucado, aí você tá machucado e demora a se recuperar. Quando você se recupera, você acaba se machucando de novo. Então, às vezes aí, eu torço que o Lynch continue jogando em alto nível por algum tempo ainda, mas a gente sabe como é que é, na posição de running back é uma posição muito desgastante. A gente vai falar mais sobre isso no programa de sexta-feira, mas eu queria só falar rapidamente, projetar esse confronto entre Carolina Panthers e Arizona Cardinals. Confronto que promete muito, né? Acho que mais do que Patriots e Denver Broncos, eu acho que esse Panthers e Cardinals tem cara de Super Bowl, porque acho que se você fosse fazer uma ordem dos 4 times mais fortes, desses 4 que sobraram, acho que Panthers e Cardinals ficariam na liderança. E vai ser um confronto bem interessante, né? Porque a defesa do Arizona Cardinals certamente tem as peças ali para tentar fazer um trabalho melhor, parando ali o Jonathan Stewart, né? Claro que o Seahawks no segundo tempo foi muito bem nisso, mas a gente sabe que a defesa do Arizona Cardinals não vai dar muito espaço na secundária para o Cam Newton, e você tem as peças também velozes, assim como o Seahawks tem, para parar o Cam Newton no jogo corrido. Então promete ser um confronto bem interessante. O que acho que assusta um pouquinho, de repente, é o Carson Palmer, né? Porque parece que aquele problema no dedo indicador dele parece ser um pouco mais grave do que a gente esperava, né? Sim, mas ao mesmo tempo você vai ver essa equipe do Carolina Panthers enfrentando um grupo de recebedores que é muito bom, que é esse grupo do Arizona Cardinals. E um grupo de cornerbacks do Carolina Panthers que tá bem lesionado, né? Secundária tá bem lesionada. Você tem o Josh Norman muito bom, mas o Josh Norman não pode marcar 3 jogadores ao mesmo tempo, né? Realmente, se o Carson Palmer, com mais uma semana, ele conseguir se recuperar melhor o dedo e ter um jogo melhor, porque eu acho que foi um dos piores jogos do ano dele contra o Green Bay Packers. Eu acho que se a gente vê o Carson Palmer da temporada regular, essa de secundária dos Panthers vai ter muito trabalho mesmo contra esse grupo de recebedores. Bem, vamos avançar para o outro jogo desse domingo. Foi a vitória do Denver Broncos para cima do Pittsburgh Steelers por 23-16. Um jogo ali que foi truncado boa parte do jogo, né? Não foi aquele jogo vistoso, foi um jogo de defesas bem fortes até. E o Big Ben limitado pela lesão, mas acho que no primeiro quarto ele estava bem limitado, dava para ver claramente, mas eu acho que conforme o jogo foi rolando, ele foi se soltando. E mais uma vez, como várias vezes aconteceu durante o ano, essa defesa do Denver Broncos aí salvou o dia, né? Porque o ataque até conseguiu bastante jardas, o Peyton Manning teve 222 jardas, o jogo corrido aí passou de 100 jardas, mas novamente foi muito inconsistente, né, Zé? Sim, o ataque não conseguiu. Ele encaixou em certos momentos, mas em certos momentos não conseguia encaixar. E você olha para os tanto de jardas que o Pittsburgh Steelers conseguiu. Foram 340 jardas do Big Ben. E mesmo assim eles conseguiram limitar o ataque dos Steelers a 16 pontos. Então a defesa ela foi muito bem nesse jogo, principalmente em situação de terceira descida. Na própria red zone também eles foram muito bem. E essa defesa é muito boa. E eles acabaram cedendo uma ou outra jogada de maior efeito. Teve a jogada agora que eu me recordo mesmo, é a do Darius Heyward-Bey, mas é aquela coisa. Você não pode fazer isso contra os Patriots, porque com o Rob Gronkowski, ele é muito perigoso se você der espaço, se você permitir big play com ele. E até o Edelman é um cara que é perigoso, embora eu acho que a defesa dos Broncos vai se preparar muito bem, principalmente pro Edelman. O Gronk já é um caso mais complicado, você tem que trabalhar para impedir que ele chegue a tempo na rota dele. Eu acho que esse tem que ser o segredo dessa defesa do Denver Broncos, porque é muito difícil você jogar contra esse ataque do New England Patriots, mas a gente vai ver um confronto entre um ataque incrível e uma defesa incrível. Eu acho que a defesa do Denver Broncos, o que ela falhou muito nesse domingo, que ela cedeu aquelas jogadas longas, né? Você olha aqui, o Martavis Bryant teve uma corrida de 40 jardas, ele teve uma recepção de 52 jardas também, o Darius Heyward-Bey teve uma recepção de 58 jardas, o Sammy Coates teve uma recepção de 37 jardas, o Jeff James teve uma recepção de 22 jardas, então foram várias big plays,
mas acho que no momento, na hora do vamos ver, eles conseguiram segurar e conseguiram um fumble-chave, né, pra cima do Fitzgerald Toussaint, né, aquele que foi recuperado pelo DeMarcus Ware, que acabou ali depois chegando o primeiro touchdown do ataque do Denver Broncos, né, também foi colocado numa posição muito boa. E eu acho que mesmo, engraçado como o Big Ben, mesmo estando lesionado, eu acho que o Peyton Manning prejudicou mais o ataque dos Broncos do que o Big Ben exatamente. Eu acho que o Peyton Manning não teve uma partida tão ruim quanto a gente viu. Eu acho que até se a gente fosse ranquear as atuações dele no ano, essa nem de longe foi uma das piores. Mas ele continua inconsistente e você continua... eu acho que assim, ou você passa pro ataque do Peyton Manning, que é no shotgun, no huddle, ele livre para fazer os ajustes na linha de scrimmage, ou você bota o Brock Osweiler para tentar fazer o ataque do Gary Kubiak, né? Porque eu acho que eles estão tentando assim chegar a um meio termo, né? Que a gente viu muitas vezes o Peyton Manning lá em I formation, fazendo bootleg, mas a gente sabe que ele não consegue produzir assim, ele não consegue se movimentar muito. Então acho que de repente a gente vai ver o Denver Broncos, deveria ver o Denver Broncos na próxima rodada dos playoffs contra os Patriots, mais no ataque do Peyton Manning, porque se você for tentar colocar o Peyton Manning em metade dos snaps ali colado no center, tendo que fazer o play action e correr, não vai dar certo, porque ele não tem mais o braço para passar em movimento. Ele precisa parar os pés, precisa transferir o peso dele, precisa estar bem equilibrado, e não foi isso que aconteceu em boa parte do jogo. O jogo corrido foi um lado bom porque teve bons momentos, teve momentos que não funcionou tão bem. Foi inconsistente e, sim, alternou bons e maus momentos. O C.J. Anderson teve uma boa partida, mas também você vê os números dele também enganam um pouco, porque foram 72 jardas, mas 34 veio numa só corrida, né? Ele até conseguiu algumas corridas boas, mas ele não conseguiu mover o ataque consistentemente. Então acho que o ataque do Denver Broncos continua com os mesmos problemas. Eu acho que a gente vai ver muita gente elogiando bastante o Peyton Manning, mas eu acho que o ataque dos Broncos, pelo que eu vi hoje, foi o mesmo de quando o Peyton Manning estava... Claro que tirando aquele jogo contra o Kansas City Chiefs, mas eu acho que o ataque continua com as mesmas limitações diante da lesão do Peyton Manning. Exatamente. O ataque... Eu vi o Peyton Manning nesse jogo, ele parecia que ele era um coordenador ofensivo em campo, e aí ele olhava e dizia, eu vou mudar a jogada, porque eu perdi a conta de quantas vezes o Peyton Manning estava lá, ou ele estava atrás do center, no under center, ou às vezes no shotgun, e mudava a jogada, porque ele percebia que ele não ia conseguir fazer executar a jogada como tinha sido planejado originalmente. E isso foi repetidamente isso aconteceu. Os dois touchdowns o touchdown único dos Broncos foi assim. E a conversão de 2 pontos também foi assim. E várias jogadas foram assim. Eu acho que a única vez que o ataque conseguiu o touchdown realmente foi quando a defesa recuperou o fumble e colocou bem perto ali já da linha de 20 jardas. E eu acho que não dá pra você tentar mesclar o ataque do Gary Kubiak com o ataque que o Peyton Manning está acostumado a comandar. Eu acho que você faz um ou você faz o outro. E se você fizer o do Kubiak, acho que o Brock Osweiler é o mais indicado para esse. Ele se adapta melhor, que o Peyton Manning já deu milhares de provas aí que não se adapta. Mas a defesa continua carregando o time aí da temporada, assim como foi a temporada toda. A defesa do Denver Broncos uma das melhores da temporada. E vamos ter aí, se não me engano, o 8º confronto entre Peyton Manning e Tom Brady nos playoffs. Projetando rapidamente, porque a gente vai falar mais sobre isso na sexta-feira. Acho que o New England Patriots entra como franco favorito. Eu acho que bastante favorito, mesmo o jogo sendo em Denver. Mas essa defesa dos Broncos, acho que a gente vai ver muito o Chris Harris Jr. no Julio Edelman, né? Porque a gente sabe que o Chris Harris normalmente marca o wide receiver mais móvel do outro time, e a gente viu que o Marcus Witten sofreu também, né, com esse tratamento aí do Chris Harris Jr., que a gente sabe que o Antonio Brown é o cara que sabe fugir da marcação do Chris Harris Jr., né? Ele fez uma grande falta para os Steelers, a gente acabou não falando, o Antonio Brown fez uma grande falta para os Steelers, porque a gente tem o Martavis Bryant ali nas jogadas longas e nas trick plays, mas faltou aquele cara para mover o ataque consistentemente. O Antonio Brown, acho que se estivesse em campo poderia ter sido um cenário diferente. Mas voltando aí para projetar o Patriots e Broncos, a gente vai ver o Chris Harris Jr. muito no Julian Edelman.
E eu espero ver o Aqib Talib no Gronkowski, né? Porque a gente lembra, quando o Aqib Talib jogava nos Patriots, ele teve um jogo contra o Saints que ele marcou homem a homem o Jimmy Graham, né? Então eu acho que a gente vai ver muito o Aqib Talib marcando, porque é um corner muito grande. Eu acho que a gente vai ver bastante ele ali no Gronkowski, e com a ajuda ali do TJ Ward no safety, né? E dos linebackers dos Broncos, que também são bem atléticos, né? São bem rápidos. Eu acho que é um confronto bem interessante. Sim, eu espero o Brandon Marshall sempre batendo com o Gronk quando o Gronk for sair da linha de scrimmage, e aí já encontrar uma cobertura do Talib, às vezes uma cobertura dupla do TJ Ward. E eu queria fazer um destaque ao fumble forçado pelo Bradley Roby, porque eu tô revendo esse lance, foi espetacular. Realmente foi muito legal, e invertendo um pouco aí a defesa dos Patriots contra o ataque dos Broncos, os Broncos não vão ter facilidade para correr com a bola contra os Patriots, que tem um front seven muito forte, e provaram isso contra os Steelers, contra o Kansas City Chiefs, que a gente vai falar mais pra frente. E a gente vai ver também um duelo bem legal, que vai ser o Demaryius Thomas contra o Malcolm Butler, né? Então tem tudo para ser um belo jogo. Zé, antes da gente avançar, você quer falar mais alguma coisa para fechar a conta nesse Steelers e Broncos? Acho que eu não tenho mais nada para comentar, eu só precisava fazer esse comentário do belíssimo fumble forçado pelo Robbie. Bem, agora vamos para os jogos de sábado, e aqui agora para falar com a gente também desse jogo, o Zé continua, e o Vitor dos Santos chega aqui também para ajudar a gente a analisar esse sábado que só teve jogão. E aí, Vitor, tudo bom? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Zé? Dificuldade aí para falar desse jogo do Packers, né? A gente tá animado até agora. É verdade. Vamos começar logo por esse jogão. Então, o Green Bay Packers perdeu pro Arizona Cardinals por 20-26. Segunda vez seguida que o Green Bay Packers enfrenta o Arizona Cardinals nos playoffs e perde na prorrogação. Segunda vez seguida que o Green Bay Packers perde nos playoffs em geral, né? Na última temporada perdeu a final da NFC pro Seattle Seahawks na prorrogação também, sem poder tocar na bola, sem ter oportunidade de tocar na bola na prorrogação. Mesma coisa agora nesse jogo. Um jogo fantástico, um dos melhores jogos da história aí. Claro que a gente teve pouco tempo ainda para digerir esse jogo, mas eu acho que dá para dizer sim que é um dos melhores jogos da história dos playoffs, com certeza. O Arizona Cardinals conseguiu vencer num dia que o Carson Palmer não jogou tão bem, né? Os números dele até não são tão ruins. Acertou 25 de 41 para 349 jardas, 3 touchdowns e 2 interceptações. Mas na maior parte do jogo ele pareceu ali não tão preciso, pareceu hesitante em alguns momentos. Mas é importante para o Arizona Cardinals conseguir vencer até nesse cenário tão difícil. E acho que a gente tem que falar daquela sequência no final. Aaron Rodgers de novo fazendo mágica. Qual a probabilidade de mesmo time, mesmo quarterback, acertar 2 vezes um Hail Mary na mesma temporada? E o Green Bay Packers conseguiu. Vitor, dá para chamar de um dos melhores jogos da história, né? Com certeza, né? Foi um jogaço, um final espetacular. E a gente viu o Carson Palmer fazendo realmente um jogo bem esquisito, né? Ele que fez bons lançamentos no jogo, mas também sofreu 2 interceptações bem bobas. Ainda poderia ter sofrido mais 2, né? Que o Sam Shields, em 2 ocasiões, falhou na hora de fazer a recepção, fazer a interceptação, no caso. Mas essa vitória do Cardinals a gente pode botar na conta do camisa 11, né? O Larry Fitzgerald. Que partida que ele fez, né? É inacreditável. O Larry Fitzgerald é o maior jogador da história do Arizona Cardinals. Ele teve tão perto de ser campeão com o Arizona Cardinals lá no Super Bowl 43. E também, se tivesse acontecido aquele título, acho que o Larry Fitzgerald seria o grande responsável. A gente fala muito do Kurt Warner, mas o Larry Fitzgerald, se tivesse um MVP das finais ali dos playoffs em 2009, 2008, 2009, acho que o Larry Fitzgerald ganharia, porque ele teve uma pós-temporada fantástica. E a gente sabe que o Arizona Cardinals acabou perdendo para o Pittsburgh Steelers. E nesse jogo ele colocou o time nas costas, fez uma jogada fantástica para abrir a prorrogação. Fora o jogo todo dele, recepções fantásticas para conseguir a primeira descida. E Zé, a gente espera do ídolo, assim, do cara que é o maior jogador da história da franquia, aparecer em momentos como esse, e ele realmente apareceu, né? Apareceu na hora que o time precisava, porque quando terminou o jogo, o time do Arizona Cardinals, ele estava sentido, porque você não espera que do outro lado a equipe que
faltando menos de 2 minutos para acabar o jogo, conseguiu converter uma 4ª para 20 e acertar uma Hail Mary. A sideline do Arizona Cardinals devia estar muito abatida, mas o Larry Fitzgerald deu para ver em momentos que mostra ali os jogadores na sideline que ele já mostrou um papel de liderança do lado de fora do campo, e quando entrou em campo ele simplesmente fez uma recepção de 75 jardas que colocou o Arizona Cardinals muito perto da vitória. Então foi uma partida fantástica dele. O que ele fez para o Arizona Cardinals nesse jogo é absurdo, assim como o que o Aaron Rodgers fez, mas a gente não está dando tanto valor para o que o Fitzgerald fez, porque ele é um wide receiver, ele não é aquele jogador que é a estrela do time como quarterback, mas o que ele fez foi absurdo. Ele colocou a franquia nas costas e disse: eu tenho as costas quentes, deixa comigo que eu levo essa equipe. Só pra gente não passar o tempo todo falando do Larry Fitzgerald, mas eu tenho que comentar isso. Vitor, a gente assistiu junto aquele Super Bowl 43 e é impressionante a recepção dele de 75 jardas para abrir a prorrogação. É impressionante a semelhança com um touchdown que estava dando a vitória aos Cardinals contra os Steelers no final daquele jogo, né? E essa corrida foi até mais impressionante, né? Que ele teve que sair de alguns tackles e até fez um stiff arm no meio da corrida. Foi uma corrida depois do catch sensacional, né? Lembrou realmente o Super Bowl 43, e que na final da partida, né, recebeu um passe do Kurt Warner ali no meio do campo e disparou para a end zone. E é isso que ele faz, né? Que partida que ele fez. Realmente, eu até tuitei na hora lá empolgado: alguém avisa pro Larry Fitzgerald que não é mais 2009, porque ele parecia um garoto de 25 anos correndo com aquela bola. Ele engatou uma quinta marcha ali, que eu acho que há muito tempo a gente não via no Larry Fitzgerald, mas é inacreditável. Mas falando do jogo como um todo, a defesa do Green Bay Packers teve uma boa partida. Acho que nem se compara com a atuação da temporada regular, né? A linha ofensiva do Green Bay Packers atuou muito bem, acho que protegeu muito bem o Aaron Rodgers. A gente sabe que foram, acho que 7 sacks no primeiro confronto entre as duas equipes. Mas por boa parte do jogo, né, Zé, os problemas foram os mesmos, né? Os recebedores muito inseguros, os recebedores não conseguindo fazer recepções. A gente olha aqui as estatísticas do James Jones, que foi o principal alvo do Aaron Rodgers durante a temporada. Acho que já era até de se esperar, né? O Patrick Peterson acabou com ele. Ele simplesmente, fisicamente, o James Jones não conseguia escapar do Patrick Peterson. Eu acho que o único jeito desse jogo ter sido o que foi, primeiro que na maior parte do jogo a defesa do Green Bay Packers teve uma atuação fantástica. E no final ali, para conseguir levar para a prorrogação, foi a mágica do Aaron Rodgers, né? Porque os problemas com os recebedores continuaram os mesmos. Sim, o Rodgers, ele carregou essa equipe do Green Bay Packers nas costas. Se você for ver os wide receivers dos Packers ontem, o Randall Cobb, ele fez aquela recepção espetacular que não valeu, mas ele dropou muitas bolas. O James Saiu Jones machucado, né? Sim, mas ele dropou muitas bolas ali no começo do jogo. O James Jones também não conseguiu. Foi uma partida em que quem acabou se destacando foi o Jeff Janis, que até ontem ele tinha 4 recepções para 95 jardas na NFL. E ontem ele conseguiu uma partida espetacular, provavelmente a melhor da vida dele, que até o final da carreira, e acabou sendo isso. Os principais alvos do Aaron Rodgers acabaram sendo nomes que você não conhecia antes. Foi o Janis, o Jared Abbrederis, se eu não me engano. É um nome complicado mesmo de falar. E outra coisa também, o jogo corrido não funcionou tão bem quanto funcionou contra os Redskins, né? O Eddie Lacy até olha assim, a pessoa desavisada olha 12 corridas para 89 jardas. Foi uma noite boa. Mas 61 jardas foram aquela corrida longa, né? E até brinquei lá no Twitter, o Eddie Lacy naquela corrida longa, acho que foi um erro da defesa ali, acho que acabou que foi uma boa chamada dos Packers. Mas o Eddie Lacy, né, Zé, parecia um guarde que recuperou um fumble naquela situação, né? Sim, exatamente. E você viu o Eddie Lacy, se fosse um jogador mais em forma, aquilo lá era um touchdown pra mim. Se fosse o James Starks, né? Sim, com certeza. E agora falando do Arizona Cardinals, eu acho que longe de uma partida perfeita,
E acho que pela primeira vez na temporada, eu acho que essa foi a pior atuação do Carson Palmer na temporada. Mas acho que pela primeira vez na temporada, esse estilo agressivo do Bruce Arians atrapalhou um pouco o Arizona Cardinals, né, Vitor? Porque se depois que para o Green Bay Packers na quarta descida, se não tenta aquele passe pro Larry Fitzgerald que acabou incompleto, o Green Bay Packers nem teria tempo de tentar a Hail Mary, né? Porque teria conseguido correr com o relógio quase que até o final, ou até de repente se conseguisse um first down, teria acabado com o relógio, né? Acho que ali o Bruce Arians ultrapassou a linha da agressividade para agressivo demais, né? Esse é o estilo do Cardinals, né? O ano inteiro ele é assim. E não foi uma partida que o Palmer jogou. Não foi uma partida terrível do Palmer, né? Que ele fez bons passes ainda. Mas eu tô de acordo. Acho que no final da partida ele tinha que ser mais inteligente naquele momento. Chamar uma chamada de corrida, né? Naquele caso, para deixar o relógio andar. Mas. E a própria agressividade na jogada do Hail Mary, né, na formação da defesa, porque eu até achei interessante, normalmente os times botam 3 jogadores na linha defensiva ali, só para não deixar o quarterback ter muita mobilidade, né, não sair do pocket, mas ele trouxe lá vários jogadores, foi para blitz, só que ali eu achei interessante, só que eu achei que foi mais a genialidade do Aaron Rodgers, porque ele viu o que ia acontecer e ele, se você prestar atenção, ele quando ele recebe o snap, ele já vai pra trás muito mais rápido do que o normal. Então ele já sabia o que ia acontecer e sabia o que ele tinha que fazer. Eu acho que se fosse qualquer outro quarterback ali, teria dado certo. Mas é que o Aaron Rodgers, a gente sabe que não foi o melhor ano dele, mas acho que em condições normais de temperatura e pressão, o Aaron Rodgers é o melhor quarterback da NFL e capaz de fazer essas jogadas. Eu acho que algo que dá pra criticar na defesa do Cardinals foi a jogada anterior, né? Quando o Packers ainda estava lá na end zone. Eles tentaram uma quarta descida para 20 e o Jeff Jennings conseguiu uma recepção para 61 jardas, não foi? Isso. E ali que eu fiquei meio confuso. Como é que ele conseguiu ficar atrás dos cornerbacks, né, naquele momento? Mas eu acho que na jogada do Hail Mary, achei até interessante a pressão que o Cardinals colocou, porque deu pouco tempo para os recebedores chegarem até a end zone, né? E acho que foi uma jogadaça do Jeff Jennings. Ele pulou muito e ganhou do Patrick Peterson. Aquela jogada ali eu pirei, né? Eu não sei qual foi a reação de vocês aí. Não, eu achei que foi uma jogada incrível do Aaron Rodgers, assim, também. Claro, incrível do Jeff Jennings também. O Jeff Jennings, que, como o Zé falou, né? O segundo ano dele na NFL. Ele é um daqueles caras que ninguém conhecia muito quando chegava na época do draft. Mas ele teve um combine espetacular, né? Na verdade, não sei nem se ele chegou ao combine. Não lembro se esses números são do Pro Day dele, mas ele teve um tiro de 40 jardas muito bom, teve um salto vertical muito bom, que a gente viu que ele realmente tem uma impulsão muito grande, e é um desses caras, né, parecido com o Matthews, né, do Arizona Cardinals no ano passado, né, acho que se o Seahawks tivesse sido campeão seria a grande história. Agora o Jeff Jennings, infelizmente para os Packers, não consegue seguir nos playoffs, mas o Jeff Jennings parece um jogador interessante pro futuro, né, Zé? Sim, ele pode ser uma opção para esse ataque, porque a gente viu vários wide receivers não conseguindo encaixar nesse ataque, e ontem ele teve uma partida muito boa, ele apareceu como uma surpresa e é uma escolha de 7ª rodada, não custa nada você tentar ver como ele vai jogar, tem agora toda a intertemporada e em setembro a gente pode estar vendo ele como um novo alvo aí para os Packers. Vitor, vou te dar a última palavra sobre esse jogo. O que você gostaria mais de falar sobre esse jogo histórico? Não, acho que dá crédito pro Packers, né? Acho que a defesa foi muito bem. Acho que eles conseguiram limitar o jogo corrido. E por mais que a defesa do jogo aéreo, a secundária do Packers, cedeu muitas jardas, mas eles tiveram bastante chance de forçar um turnover, né? Eles conseguiram fazer 2 interceptações e poderiam ter feito pelo menos mais 2, né? Então, foi um jogaço, né? Acho que o Cardinals, por mais que tenha mostrado algumas fraquezas aí, principalmente o Carson Palmer, mas acho que é impossível você não sair empolgado de um jogo desse, né? Então, eles vão para a final da NFC empolgados. Bem, vamos passar agora para o outro jogo do sábado. Um jogo que eu achei bom também, mas eu acho que ficou um pouco
ofuscado, né, com esse grande jogo dos Packers e Cardinals. Kansas City Chiefs 20, New England Patriots 27. A gente tem muita coisa para falar, mas eu queria começar por algo que assim, inacreditável. Eu até falei com o Vitor durante o jogo, quer dizer, no final do jogo. O Andy Reid é um treinador tão experimentado, tão experiente, e ele não consegue aprender a controlar o relógio. Por que ele não consegue, Vitor? É uma boa pergunta, né? Desde os tempos da Filadélfia ele já mostrava essa fraqueza. Ele é um ótimo técnico, né? Mas o game management dele não é dos melhores, né? E isso ficou evidente mais uma vez em mais um momento crucial da temporada, né? Bem, agora falando um pouco mais do jogo, que isso me incomodou muito, porque o Andy Reid faz isso todo ano isso acontece. Parece que toda temporada tem algum jogo que o Kansas City Chiefs não perde por causa disso, né? Mas é prejudicado por causa disso. Mas falando do jogo, o Tom Brady teve uma boa partida, né? A volta do Julian Edelman foi muito importante para ele. Acertou 28 de 42 passes, 302 jardas e 2 touchdowns. E o Julian Edelman foi muito importante. Ele teve aí suas 10 recepções para 100 jardas. É um jogo bem Julian Edelman, né? 10 recepções, ele perde 100 jardas. O Gronk, um monstro na endzone, né? 7 recepções para 2 touchdowns. E eu achei que o Kansas City Chiefs foi bastante valente até nesse jogo, né? Dava pra ver que o Tamba Hali e o Justin Houston não estavam 100%. O Jerry Maclin também bem longe de estar 100%. Ele até não ficou em campo na maioria dos snaps. Mas aí você olha os números do Alex Smith, ele tentou 50 passes. Acho que o Kansas City Chiefs nunca vai vencer um jogo que o Alex Smith tenta 50 passes, né, Zé? Eu acho que a chave para esse time aí funcionar, a gente sabe que o Alex Smith é um cara muito limitado, é ter um ataque terrestre funcionando, ter um ataque complementar só no jogo aéreo. E com o Alex Smith tentando 50 passes, eu até vi uma estatística, ele nunca venceu um jogo na carreira que ele tentou esse número de passes. Sim, o Kansas City Chiefs, quando ele tem que ir pro passe, a equipe entra numa situação complicada, tanto que isso prejudicou a equipe lá no final, quando a equipe estava no final do quarto período e ali a jogada que não conseguiram fazer o snap para lançar a bola ou para correr antes do 2-minute warning, foi um momento bastante complicado ali, e a equipe acabou, quando voltou do intervalo, os Chiefs, eu achei que eles tinham encontrado uma fórmula muito boa, eles estavam conseguindo jogar bem com as corridas do Knile Davis, mas aí entra o mérito de você ter uma defesa decisiva que nem a do New England Patriots, porque aquele fumble forçado em cima do Knile Davis foi uma coisa que mudou, porque os Chiefs, eles estavam voltando, eles podiam encostar no placar logo depois de voltar do intervalo, eles encontraram uma fórmula de chegar bem no ataque. Naquele momento, os Chiefs, eles poderiam engatar uma sequência de pontos, mas a defesa dos Patriots, ela mostrou o seu incrível poder de decisão, assim como já aconteceu no Super Bowl passado, e conseguiu forçar um turnover que foi, na minha opinião, muito importante para a sequência do jogo. Eu acho que o front seven do Patriots teve uma boa atuação, um front seven aí que a gente não fala muito, mas talvez um dos melhores da NFL, né? O rookie Malcolm Brown muito bem, o Rob Ninkovich também pressionou bastante ali o Alex Smith, foi bem contra o jogo corrido, mas eu até também cheguei a comentar isso no Twitter. Aliás, se quiser me seguir no @gmoreiramartins, seguir o NFL Hoje também, @hojeNFL. O New England Patriots entrou em campo, Vitor, com um esquema tático muito parecido da partida contra o Buffalo Bills, né? Que abdicou do jogo corrido. A gente olha aqui, os números são 14 tentativas, né? Sendo que 6 foram pro Tom Brady, inacreditável. E para 38 jardas só, né? Então, é mais um daqueles jogos que o New England Patriots, ele dá um tapa na cara de quem fala que tem que ter sempre o ataque equilibrado, né? Não foi nada balanceado, né, esse ataque. Mas a volta do Edelman e a maior utilização do Gronkowski, né, faz com que esse ataque consiga andar perfeitamente, né. O Edelman, que começou o jogo dropando algumas bolas que não é característico dele, né, mas no final ele fez 10 recepções e inclusive um back shoulder throw lá do Brady pro Edelman. Acho que no terceiro ou quarto, agora não lembro exatamente quando foi. Mas isso é ótimo pro Patriots, né? Porque
ficou evidente a diferença do Edelman nesse ataque. Aí fica a tristeza pro Kansas City Chiefs, né? A interceptação, na verdade a interceptação não, o passe que acabou selando o jogo, né? Que foi a primeira descida que os Patriots conseguiram, que o Zé até botou uma foto lá no nosso grupo que ele chegou até a destruir o controle remoto dele, né, Zé? Sim, exatamente. O primeiro momento é que ele já tinha sofrido no chute do Blair Walsh, mas foi uma... Até o fim dos playoffs esse controle remoto vai ter que ser substituído, né? Muito provavelmente. Bem, esse foi o fim de semana do Divisional Round, muitos jogos emocionantes. Zé, obrigado pela presença aí. Mais alguma coisa que você queria falar? Algum comentário? Acho que não, acho que fica a ansiosidade pros jogos que vão ter semana que vem. São 2 grandes jogos e eu acho que é isso. Vitor, valeu aí. Que final de semana, hein? Foi demais, né? A gente viu... Esse jogo do Green Bay Packers e o Arizona Cardinals foi um dos melhores que eu já vi, né? Então, vamos ver como que vai ser o final de semana que vem. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo, com José Paulo Mendes e com o Vitor dos Santos. A gente volta na quarta-feira com todas as notícias sobre a NFL. Até lá, tchau!